Bem-vindos ao curso de Processo Penal. Na aula de hoje, vamos estudar ação civil ex delicto. No conceito geral, a ação civil ex delicto é a análise dos efeitos civis na sentença penal. Trata-se das consequências decorrentes de uma condenação penal. A ação civil ex delicto é uma ação de execução a ser proposta pela vítima contra o agente do crime, a fim de se obter reparação. Mesmo sendo prevista no Código de Processo Penal, a ação é uma proposta no âmbito cível. A ação civil ex delicto tem sua previsão legal nos artigos 63 ao 68 do Código de Processo Penal brasileiro. Existem 3 tipos de sistema: o da confusão, o da solidariedade e o da livre escolha. O sistema da confusão ocorre quando há uma ação penal e outra civil julgadas juntamente pelo mesmo juiz penal. Já no sistema da livre escolha, cabe à parte escolher se a ação correrá de forma apartada em juízos penais e cíveis por um juiz penal, ou em juízos diferentes por juízes penais na esfera penal e um juiz cível na esfera cível. O sistema processual adotado no Brasil chama-se separação relativa e mais se aproxima do sistema da solidariedade. Este acontece quando uma ação penal e uma ação civil são julgadas pelo mesmo juiz penal, mas em processos apartados. O juiz penal tem autonomia para decidir o âmbito penal, e o juiz do cível tem autonomia para decidir questões civis de indenização. No entanto, determinadas sentenças criminais farão coisa julgada no âmbito cível e não poderão mais ser discutidas. Segundo o artigo 935 do Código de Processo Penal, a competência de reconhecer o dano é do juiz criminal. Este poderá fixar valor mínimo indenizatório e será executado pelo juiz cível. O artigo 63 do Código de Processo Penal diz: transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo cível para efeito de reparação do dano o ofendido, seu representante legal e seus herdeiros. O crime é fato ilícito, e esse fato gera o dever de reparar o dano segundo a responsabilidade civil. A reparação do dano ocorre por meio de uma obrigação que a sentença penal condenatória gera. Os artigos 63 a 68 do Código de Processo Penal abrangem todas as possibilidades de retorno ao estado coante. A ação civil ex delicto só irá acontecer quando o prejuízo sofrido por alguém não for especificamente na esfera cível, e sim na penal, sendo a causa de pedir o fato criminoso. Toda vez que se comete um ilícito penal, surge uma pretensão punitiva que enseja em ação penal e aplicação de pena ou medida de segurança aos culpados, e na maioria das vezes uma pretensão civil, a fim de se reparar o dano causado. As decisões que influenciam de maneira absoluta e irreversível a esfera da ação civil é a sentença condenatória criminal total ou parcial com trânsito em julgado. Ela é título executivo na área penal e automaticamente na cível, e em determinadas situações afetará o administrativo. Os efeitos civis da sentença penal condenatória vão além do título executivo. Ele também faz coisa julgada material, segundo o artigo 515, inciso 6º do Código de Processo Civil. Neste sentido, o dever de indenizar está previsto no artigo 91, inciso 1º do Código Penal. A sentença penal condenatória transitada em julgado funciona como título executivo judicial no juízo cível, dispensando a proposição de ação civil de conhecimento. Nesse caso, no âmbito civil, não se discute mais o que se deve, e sim o quanto é devido. A sentença penal condenatória poderá ser líquida, parcialmente líquida e ilíquida. Será líquida quando o próprio juiz penal disser o valor do dano, parcialmente líquida quando o juiz penal disser o valor parcial do dano e deixar a cargo do juiz civil completá-lo, e líquida quando o juiz criminal deixar a cargo do juiz civil a estipulação do valor do dano. Sentença absolutória imprópria e sentença de homologação por transação penal não geram título executivo. A primeira, porque nem houve a condenação. A segunda, porque é um acordo descriminalizador que acontece em juizados especiais. É como se o réu antecipasse a sua pena para evitar a condenação. Neste caso, não vai haver título executivo, mas vai existir a possibilidade de pleitear indenização em fase de conhecimento. O que efetivamente constitui título executivo judicial são sentenças penais transitadas em julgado. Por possuir independência entre si,
A ação civil e a ação penal podem ocorrer ao mesmo tempo em juízos distintos, já que o princípio da independência de instâncias permite que elas atuem sem prejudicar a punição daquele que supostamente cometeu ato ilícito na esfera civil e penal ao mesmo tempo. Entretanto, esse princípio não é absoluto, pois o Código de Processo Penal, em seu artigo 386, inciso do 1º ao 4º, exibe exceções que vinculam as instâncias. A repercussão no âmbito da esfera civil será positiva para o réu, uma vez que, não comprovado a existência do fato, não tem por que punir o agente civilmente. Porém, havendo condenação na esfera penal, torna-se certa a obrigação de indenização, cessando a necessidade de discussão em outra esfera, tornando-se um título executivo judicial, sendo possível cumular os danos material e morais, segundo a súmula 37 do STJ. Para resguardar quanto à incoerência de decisões, o juiz civil pode suspender a ação com o prazo máximo de 1 ano para aguardar a decisão do juízo penal, objetivando resguardar a uniformidade das decisões. Importante salientar aqui que essa decisão de suspensão do litígio é facultativa ao juízo civil. Como podemos observar, a ação penal e civil podem ser coordenadas sem nenhum vínculo de subordinação, pois são ações distintas, onde a ação civil tem o caráter indenizatório e a ação penal a característica punitiva ou condenatória. Trata-se de uma relação de independência. Contudo, levando em consideração que a demanda civil pode sofrer efeitos na sentença da ação penal, que essa independência não é absoluta. A segurança jurídica está na capacidade que o Estado possui de garantir ao cidadão a manutenção de direitos fundamentais e, no que tange à ação civil ex delito, respeitar os efeitos da sentença condenatória é sinônimo de respeitar o devido procedimento. Os efeitos civis não devem atingir a área penal. São processos que correm apartados e julgados pelo mesmo juiz criminal, não devendo haver contradições entre as decisões civis e penais. A sentença penal condenatória transitada em julgado funciona como título executivo judicial no juízo civil, possibilitando ao ofendido obter a reparação do prejuízo sem a necessidade de propor ação civil de conhecimento. Se for proposta a ação de conhecimento no lugar da execução, o juiz deverá julgar o feito extinto sem julgamento do mérito, diante da falta de interesse de agir, pois se já existe título executivo, não há nenhuma necessidade de rediscutir o mérito. O juiz criminal pode estabelecer valor mínimo para que o juiz civil execute, desde que as partes permitam por meio de petição. Dessa forma, se quando proposta a ação civil já tiver em curso a ação penal, o juiz do civil deverá sobrestar o andamento de sua ação para se evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica das partes. Esta ação é norteada por 3 princípios basilares. O princípio da economia processual, já que uma vez provada a autoria e materialidade na ação penal, isso não será mais discutido no processo civil. O princípio da celeridade, a ação será mais rápida, já que é uma ação que se funda em um título executivo judicial, a decisão penal transitada em julgada, não havendo mais necessidade do processo de conhecimento no âmbito civil. E o princípio da segurança jurídica. Esse princípio irá evitar decisões conflitantes entre o âmbito penal e o âmbito civil. Assim, a ação civil ex delito é o meio necessário para que o agente que teve seu direito violado no âmbito civil por meio de um ilícito penal obtenha a reparação do dano de forma justa, sem que haja as decisões conflituosas entre as instâncias, já que só no âmbito civil é possível a quantificação do dano sofrido pelo agente de boa-fé.
sobre a questão da ação civil e delito, né? Que tem previsão no Código de Processo Penal, no seu artigo 63 a 68, que fala que o cidadão, quando ele comete um crime, né, ele pode ser também penalizado no direito civil, ou seja, os efeitos do direito penal, né, ele causa efeito também no direito civil. Então, o que deve ser analisado aí é a questão da ação inteldicta, cujos seus efeitos, né, criminal, tem efeito também na ação civil. Então, o autor do crime ele tem que reparar os danos causados à pessoa com quem ele causou o dano, ele tem que reparar o dano. Ou seja, esse direito que a pessoa tem, ele é amplo, né? O autor do crime tem que ressarcir, tem que restituir e tem que pagar, né? Inclusive, existe no processo da execução que o juiz criminal ele julga o crime na ação criminal e também na ação civil, ou seja, ele quantifica, mas quem executa é o juiz do processo civil. Então, esses são os efeitos da ação civil em delito. Tem previsão no Código de Processo Penal, no seu artigo 63 a 68, que diz que se o cidadão, reforçando, né, se o cidadão ele comete um crime, né, tem direito de entrar contra esse criminoso, né, promover uma ação contra esse criminoso, a pessoa que sofreu a agressão, seu representante legal e seus herdeiros, pode entrar com ação civil contra essa pessoa que cometeu o crime.